temos que falar de outra coisa, Gomide. Polícia, 8 jogadores do Boca foram ouvidos na delegacia da Polícia Civil. Renato Paim está no local, ao vivo com a gente, tem informações, está aqui, já coloca o Paim aqui, ele já está aqui na escuta, ele já está prestando atenção. Olha lá, garoto, boa tarde. Boa tarde para você, CJ, para todo mundo que acompanha os donos da bola. Os ônibus com os integrantes do Boca, eles saíram agora há pouco aqui da delegacia da Central de Flagrantes da Polícia Civil, que fica no bairro Alípio de Melo, em Belo Horizonte. 8 membros foram ouvidos por mais de 12 horas, desde as 11h30 da noite. E eles vão responder por lesão corporal e também dano ao patrimônio. Ao menos 13 membros do Atlético foram agredidos pelos argentinos após o resultado do jogo. O Boca Juniors tinha um voo marcado para a madrugada passada e teve que remarcar. E eles já estão a caminho, quase chegando para esse voo que deve sair de Confins às 3h30 da tarde. Eu volto com você, CJ. Boa, meu garoto, grande Paim ao vivo, qualquer notícia ou novidade, você pode ter prioridade. Vamos ouvir a PM, a Capitão Laila, chefe da sala de imprensa da Polícia Militar, falou sobre o episódio após a partida. Vamos ver. Logo após o jogo, policiais militares do Batalhão Rotan, que estavam aguardando a comitiva argentina para escoltá-los até o hotel e aeroporto, perceberam uma movimentação e um tumulto próximo aos vestiários. De imediato foram ao local para poder atuar e perceberam essa movimentação, agressões que estavam sendo realizadas em relação aos seguranças do estádio, arremesso de gradis, danos também ao patrimônio, lixeiras arremessadas, garrafas, bebedouros danificados. Também foram recebidos com essa animosidade, houve arremessos de garrafas em relação aos nossos policiais, cusparadas que foram dadas nos nossos policiais militares por jogadores argentinos. E esses jogadores, junto à comitiva técnica, estavam se deslocando para o vestiário dos jogadores do Atlético, onde teve essa intervenção da Polícia Militar pontual, uma dispersão desses agressores com spray de pimenta e, na sequência, utilizadas as imagens fornecidas pelo próprio estádio para identificar os autores tanto do dano quanto do desacato e também das agressões. Esses 7 identificados foram conduzidos à delegacia. Nós estamos lá desde as 23 horas, aguardando para a tomada de providências por parte da Polícia Judiciária. Toda a comitiva técnica e demais jogadores quiseram também deslocar-se à delegacia e estão nesse aguardo das providências da Polícia Judiciária lá no Ceflam 4. No que tange à questão da presença policial dentro dos estádios, de acordo com o boletim de ocorrência, o responsável da Conmebol pela segurança optou pela saída dos policiais militares e a permanência fora do estádio. Isso se deve em razão de uma regra em que é necessária a apresentação de exame negativo para a Covid. Houve argumentação com esse responsável em relação à vacinação da nossa tropa, que já foi realizada, e a possibilidade mesmo de um confronto. Porém, houve o acatamento pela Polícia Militar e o respeito à determinação desse responsável. Os 7 conduzidos foram para a delegacia, onde permanecem aguardando a questão da Polícia Judiciária, todos os desdobrares dessa ocorrência, e nós permanecemos no local também nesse aguardo. Ô Gomide, a Capitão Laila falou aí com a gente e ela trouxe no final da fala dela, dizendo que por orientação e protocolo da Conmebol, a polícia não pôde ter acesso ou não poderia entrar porque não apresentou exame de PCR, sendo que a tropa estava toda vacinada. Mas a orientação da Conmebol não apresentou o exame, não vai entrar. E aí? Que protocolo é esse? É de segurança, mas a segurança não é da PM também? É só segurança sanitária? Porque na verdade a presença da Polícia Militar nos jogos... Gera aglomeração? Não, é porque, eu não sei se a palavra não é obrigatório, mas existe um outro termo que é dispensável, algo assim. É prudente ter, mas não é algo assim que faz parte, né, do... Principalmente em jogo sem torcida, né? Sim. Porque, vamos combinar, né? Ninguém espera que no jogo de futebol tenha uma baixaria dessa. Com argentinos? Não. Para com a xenofobia. Para começar, para com a xenofobia. O fato não é xenofobia. O Boca apela... O principal jogador do Atlético é argentino, CJ. O Boca não apelou? Porque perdeu? Mas não perdeu porque é argentino. Não apelou porque é argentino. Tá, nervoso. Então esquece o argentino, porque já tivemos outros episódios com o argentino. E com brasileiros nunca.
Lanús contra o Atlético. Brasileiro nunca teve. Lanús contra o Brasileiro Atlético. nunca teve. Lá teve. Então pronto. Então, esquece a xenofobia e Boa. passemos, então, para análise de apelar que os argentinos A selvageria que eles tiveram A ontem. selvageria que os argentinos têm em comum em algumas oportunidades. Não tem em comum. O principal jogador do Atlético é argentino. Não estou falando do Nath, porque ele não estava jogando no Boca. Lá tem o Vídeo que é colombiano. Mas você acha que se o Atlético o perdesse o Nath, vídeo, ia o sair vídeo é quebrando colombiano. tudo? O vídeo é colombiano. Eu estou falando que ele é argentino, que briga. Pois é, então ele também. estava no Boca. Ele apelou. não tem a xenofobia. Ele brigou. Não tem nada de xenofobia. Tem, claro que tem. O time do Boca apelou, como Aí já apelou sim. em diversas Como ocasiões. todos os times já apelaram em diversas ocasiões. E aí não pode ter polícia militar. Não, pode. Tanto que teve, a polícia entrou. Pouco, não, mas aí, Julinha, conclui seu raciocínio aí que eu te interrompi, porque o Gris falou que eu fui xenófobo. Não pode falar à vontade, pode interromper sempre, CJ. Não, a grande questão é assim, claro, tem que ter segurança, tinha o segurança também do estádio, né, do Mineirão, que estava cuidando, vamos dizer, dos desenrolar, né, dos processos, entra jogador, sai jogador, orienta, não sei o que e tal. Mas assim, o que a gente espera é um mínimo de espírito esportivo de qualquer time, né? Eu acho que não cabe a gente vir aqui criticar a PM, falar que não entrou, deveria estar com um exame do PCR negativo lá para poder entrar no protocolo da Conmebol, ou a Conmebol criticar porque cobrou isso, porque sempre cobra também, não é uma novidade, não foi cobrado nesse jogo, a gente sabe que qualquer pessoa para estar lá, para trabalhar no dia, precisa apresentar esse exame negativo. A grande questão, acho que a crítica é ao Boca, porque se a gente falou ontem da bobagem que é da torcida passar a madrugada soltando foguete, hoje eu falo da vergonha que foi o Boca não aceitar, porque acabou, sentiu que foi injusto, vai no microfone, vai na Conmebol com um ofício, diretoria cobra, dirigente cobra, mas o que resolve você pegar um bebedor e tacar em uma outra pessoa? Isso não vai resolver nada, não faz sentido nenhum. Então, para que fazer isso? É só para queimar o filme do clube, do jogador e criar esse transtorno todo. Foram liberados há pouco tempo e acabaram de chegar no aeroporto. Era já para estar na Argentina, pensando no campeonato argentino, e estão aqui presos em Belo Horizonte. E o Boca é o queridinho, ou se falar que Boca e River são queridinhos da Conmebol ou já foram beneficiados em outrora, é xenofobia? Não necessariamente. Eu discordo que são queridinhos, né? Eles não são O mais Boca foi eliminado privilegiados. como foi, com 2 lances bem polêmicos no VAR. Mas houve impedimento. Mas polêmica não é ajuda. Polêmica é você achar que é ou eu achar que Mas não. se fosse queridinho, você acha que teriam Mas que anulado com o os VAR gols? dificulta, né? Não tivesse o VAR, Então tá bom. aí passaria. Não? Ele não teve episódios, por exemplo, lá dentro da La Bombonera, que Teve, poderia ser já punido e não teve. foi. Claro que teve. Todos os times já tiveram também. Vamos voltar nesse assunto. A banca paga, a banca recebe. Ou não? Há controvérsias, na minha opinião, de Boca e River. Só um detalhe, ô CJ, a respeito da confusão. Eu tive cuidado de conversar com uma pessoa hoje que assistiu a todas as imagens, ou a maior parte das imagens. O que chama muito a atenção, o que chamou muito a atenção, é que diz que assim que acabou o jogo, muito rapidamente, todo mundo do elenco do Boca entrou no vestiário. E já estavam todos no vestiário. Alguns dirigentes, dois ou três dirigentes do Boca saíram do vestiário e foram na direção do vestiário da arbitragem. E aí, no meio do caminho, foram impedidos por alguns seguranças do Mineirão. E aí, esses dirigentes teriam voltado ao vestiário e aí chamado outras pessoas, e aí retornaram. E aí, todo mundo ali de cabeça quente. Aí vem essas demonstrações de masculinidade horrorosas que a gente viu, que não fazem o menor sentido, né? E aí aconteceu tudo que aconteceu, que é lamentável e que precisa ser punido pela Conmebol. Acho que a Conmebol precisa dar alguma punição desportiva pelo que aconteceu depois do jogo, que é responsabilidade dela, e pela punição que foi dada pela polícia também, que a gente não sabe ainda muito bem, né? Houve ali um pagamento de fiança, mas ainda não está muito claro se pode acontecer mais algo um pouco adiante. Então, assim, as cenas de selvageria são injustificáveis, acho que é um negócio, assim, absurdo. Crimes cometidos, né, que a gente fala muito aqui, dos crimes que são permitidos no futebol, né. Outro dia, uns argentinos invadiram a Toca da Raposa, você viu? No domingo.
Quase argentino. Um grupo de argentinos invadiu a Toca da Raposa e quebrou o portão e quase invadiram lá a academia dos jogadores do Cruzeiro estavam e tudo A mais. diferença, Grice, foi que aquele dia não foi feito boletim de ocorrência, né? Que o Cruzeiro não quis fazer boletim de ocorrência. Não, pois é, e aí só um detalhe também, CJ, que aí eu entendo que precisam ser punidos os jogadores do Boca, todos eles que foram envolvidos nas imagens. Diz que tem algumas imagens bem graves do que aconteceu, de cusparada, eu não sei nem como é que fala, de negócio mais sexual com uma policial mulher que estava lá. Foi bem grave o que aconteceu. Eu só não sei também se justifica os caras ficarem 13 horas na delegacia prestando depoimento, né? Que é outra coisa que eu acho que se fosse um time brasileiro, por exemplo, não teria acontecido.